Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol parecia mais quente, mas o coração estava pesado. Eu me chamo Lucas, tenho 23 anos, e desde que me entendo por gente, minha vida foi marcada por uma batalha silenciosa contra uma doença que poucos conhecem, mas que me roubava aos poucos, a síndrome de Urler. Uma enfermidade rara genética que afeta o corpo todo, deformando ossos, prejudicando órgãos e o pior, tirando a esperança de quem a carrega. Os médicos disseram que eu não passaria dos 25 anos. Minha mãe, uma serva fiel do Senhor, chorava em silêncio todas as noites, enquanto meu pai, um homem de poucas palavras, mas de muita fé, só sabia dizer: Deus sabe o que faz, filho. Vamos confiar nele. Desde pequeno, eu sentia dores que pareciam rasgar meus ossos por dentro. Minhas articulações incharam, meu rosto foi ficando mais grosso, e minha barriga crescia de um jeito que não era normal. Os médicos explicavam que meu corpo não conseguia quebrar certas substâncias, e elas se acumulavam, destruindo tudo por dentro. Com 11 anos, já usava órteses nas pernas para andar. Com 15, precisei de uma cirurgia na coluna porque as vértebras estavam se deformando. Aos 18, meu coração começou a dar sinais de cansaço. Os exames mostravam que meu fígado e baço estavam aumentados, e a cada consulta a frase era a mesma: não há cura. Só podemos tentar amenizar os sintomas. Minha família sempre foi fiel à congregação cristã no Brasil. Desde pequeno eu ia aos cultos, ouvia os hinos, via os irmãos orando com fé. Mas confesso, havia dias em que minha fé fraquejava. Como poderia Deus permitir que uma criança sofresse tanto? Porque eu, em uma noite de muita dor, depois de mais um exame que mostrou piora, eu me tranquei no quarto e gritei: Senhor, se tu existes, por que me abandonaste? As lágrimas molhavam meu travesseiro, e o desespero era tão grande que pensei em desistir. Mas então, como um sopro suave, veio à minha mente as palavras que ouvi tantas vezes no culto: lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de ti. No domingo seguinte, apesar das dores, fui ao culto. Mal consegui andar, mas minha mãe me apoiou pelo braço e disse: Vamos, filho, Deus está te esperando. Chegando lá, os irmãos me receberam com carinho, como sempre. Alguns sabiam da minha situação e oravam por mim em silêncio. Naquele dia, o irmão que dirigia a reunião falou sobre a fé que move montanhas. Ele leu a passagem onde Jesus diz: segundo a vossa fé vos seja feito. Aquelas palavras ecoaram no meu coração. Será que eu tinha fé suficiente? Será que Deus ainda poderia me curar, mesmo com tudo que os médicos diziam? No final do culto, quando os irmãos se ajoelharam para orar, senti um desejo forte de me aproximar dos ancianos. Minha mãe percebeu e me ajudou a chegar até eles. O irmão José, um homem de muita experiência na fé, colocou a mão em minha cabeça e começou a orar: Pai Celestial, olha para este jovem que aqui está, sofrendo há tanto tempo. Tu conheces suas dores, suas noites sem dormir, seus medos. Mas tu também conheces seu coração e sua fé. Senhor, se for da tua vontade, toca neste corpo, restaura cada órgão, cada osso, cada célula que está doente. Que a tua glória seja manifestada aqui hoje, para que todos saibam que tu és o Deus que opera maravilhas. Em nome de Jesus, amém. Enquanto ele orava, senti algo estranho acontecer. Era como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo, mas sem dor. Minhas mãos, que sempre tremiam, pararam. Minha respiração, que era curta devido ao coração sobrecarregado, ficou leve. Os irmãos ao redor começaram a chorar e a dar glórias a Deus. Eu mesmo não conseguia acreditar. O irmão José olhou para mim e perguntou: Filho, você sente alguma coisa? Eu balancei a cabeça sem palavras. Então ele disse: Levanta em nome de Jesus. Com um pouco de medo tentei me levantar sozinho. E para minha surpresa consegui. Sem as muletas, sem dor. Os irmãos começaram a louvar a Deus em voz alta, e o culto se transformou em uma grande celebração. Mas eu ainda tinha dúvidas. Será que era só emoção? Será que a dor voltaria? Na segunda-feira fui ao médico para um check-up de rotina. O doutor, que me acompanhava há anos, fez todos os exames e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, olhou para mim e disse: Lucas, não entendo. Seus exames estão normais. Seu fígado e baço voltaram ao tamanho normal. Sua coluna está retificada. Como isso é possível? Eu sorri e respondi: Deus me curou, doutor. Ele balançou a cabeça, incrédulo, mas não teve como negar. Os exames estavam lá, comprovando o milagre. Quando cheguei em casa, minha mãe chorava de alegria. Meu pai, que sempre foi reservado, me abraçou forte e disse: Eu sabia, filho. Eu sempre soube que Deus não nos abandonaria. Naquela noite reunimos a família e oramos juntos, agradecendo pelo que o Senhor havia feito. Não foi fácil chegar até ali.
Foram anos de dor, de noites mal dormidas, de lágrimas e questionamentos. Mas Deus, em sua misericórdia, não só me curou, como fortaleceu minha fé de um jeito que nunca imaginei. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada detalhe. Até nas coisas que não entendia, Ele estava trabalhando. As orações da minha mãe nas madrugadas, as lágrimas do meu pai em silêncio, as mãos dos irmãos que se uniram por mim no culto. Tudo isso foi usado por Deus para operar esse milagre. Não foi um caminho fácil, mas foi um caminho de aprendizado. Aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não vemos a saída. Aprendi que Deus não nos promete uma vida sem sofrimento, mas promete estar conosco em cada passo. Agora, sempre que posso, compartilho esse testemunho com os irmãos, especialmente os jovens que passam por lutas e pensam que Deus não os vê. Digo-lhes, não desistam. Mesmo quando a dor parece insuportável, quando os médicos não têm respostas, quando o desânimo bate à porta, não desistam. Deus ouve as orações. Ele conhece cada lágrima, cada suspiro, cada noite de insônia. E no seu tempo, no seu jeito, Ele age. Não sei por que Ele permitiu que eu passasse por tudo isso, mas sei que hoje posso glorificá-lo de uma maneira que não poderia antes. Termino este testemunho com o coração transbordando de gratidão. Gratidão por uma família que nunca deixou de orar. Gratidão por uma congregação que se uniu em fé. Gratidão por um Deus que, mesmo quando tudo parecia perdido, estava preparando uma vitória que só Ele poderia dar. Que este relato sirva para encorajar aqueles que estão passando por provações. Não importa quão grande seja a sua luta, quão rara seja a sua enfermidade, quão impossível pareça a situação, para Deus, nada é impossível. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar, que ressuscitou mortos, que curou leprosos. E Ele ainda opera maravilhas hoje. Que a glória seja dada somente a Ele, agora e para sempre. Amém. Quando penso naqueles dias mais difíceis, me lembro de uma noite em que minha mãe, depois de mais um dia de exames e notícias ruins, sentou-se ao meu lado na cama e disse com voz trêmula, mas firme: "Filho, não vamos desanimar. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora." Ela pegou minha mão e começamos a orar juntos, não com palavras bonitas ou longas, mas com o coração quebrantado diante do Senhor. Era uma daquelas orações em que as palavras faltam, mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. E foi ali, na simplicidade daquele momento, que senti uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo maior que nós. Naquela mesma semana, o irmão mais velho da congregação, que sempre foi um homem de poucas palavras mas de muita fé, aproximou-se de mim após um culto e disse: "Lembre-se do que está escrito. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. Deus não está te deixando fraco para te humilhar, mas para mostrar o seu poder em tua vida. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Não eram apenas palavras de encorajamento, eram uma promessa viva. E eu me agarrei a elas como um afogado se agarra a uma tábua de salvação. Os dias seguintes foram de uma luta intensa. As dores no corpo aumentavam, e os médicos falavam de procedimentos cada vez mais invasivos com riscos que assustavam até os mais corajosos. Mas mesmo assim minha família e eu continuávamos a buscar ao Senhor em oração. Não era uma fé cega, mas uma fé que escolheu confiar, mesmo quando as evidências diziam o contrário. Lembro-me de uma manhã, antes de mais uma consulta, quando meu pai, homem de poucas lágrimas, mas de profunda fé, colocou as mãos sobre minha cabeça e orou: "Senhor, tu conheces o fim desde o princípio. Se for da tua vontade, cura o nosso filho. Mas se não for, dá-nos forças para suportar e glorificar o teu nome em tudo." Aquela oração não era um pedido egoísta, mas uma entrega total nas mãos de Deus. E então veio o dia do culto que mudou tudo. Não foi um culto diferente dos outros. Não havia pregador famoso, nem música especial, nem nada que chamasse a atenção dos homens. Era apenas mais um culto de domingo, com irmãos reunidos para adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas aquele dia era diferente para mim. Desde que acordei, senti um peso no coração, uma espécie de pressentimento de que algo grande estava para acontecer. Não era ansiedade, mas uma expectativa santa, como se o Espírito estivesse preparando meu coração para algo que só ele conhecia. Quando chegamos à igreja, nada parecia fora do comum. Os irmãos cantavam os hinos com a mesma devoção de sempre, as crianças brincavam nos bancos de trás, e os mais velhos oravam em silêncio. Mas no meio daquele culto, enquanto o irmão que presidia lia um trecho das Escrituras, senti algo estranho acontecer dentro de mim. Era como se uma corrente de paz invadiu meu ser, e de repente, as dores que me acompanhavam há meses começaram a diminuir. Não foi uma cura instantânea como algumas que ouvimos falar, mas foi como se uma mão invisível estivesse desatando os nós que apertavam meu corpo.
Eu não disse nada a ninguém na hora. Não queria criar expectativas, nem queria que pensassem que era apenas emoção. Mas quando cheguei em casa percebi que algo havia mudado. As dores que antes me impediam de dormir, de comer, de até respirar direito, estavam quase imperceptíveis. Minha mãe, que me conhecia melhor do que ninguém, olhou para mim e perguntou: "Filho, você está sentindo algo diferente?" Eu apenas balancei a cabeça, com lágrimas nos olhos, e ela soube. Sabia que Deus havia começado a operar. Nos dias que se seguiram, os sinais da cura foram ficando cada vez mais evidentes. Os médicos que antes falavam com tanta certeza sobre a progressão da doença, agora olhavam os exames com expressões de espanto. "Isso não faz sentido", disse um deles, comparando os resultados atuais com os anteriores. "Não há explicação médica para essa melhora." Mas nós sabíamos. Não precisávamos de explicações médicas, porque tínhamos a certeza de que aquilo era obra das mãos de Deus. E foi então que, em um culto de ação de graças, me levantei para dar o meu testemunho. Não foi fácil. Falar diante de tantos irmãos, muitos dos quais haviam orado por mim, era uma responsabilidade grande. Mas o Espírito me deu forças. Contei tudo, desde os primeiros sintomas até aquele momento, sem esconder as dúvidas, os medos, mas também sem deixar de glorificar a Deus por sua fidelidade. Quando terminei, muitos irmãos vieram até mim, alguns chorando, outros apenas apertando minha mão em silêncio, como se dissessem: "Nós também cremos." Mas o que mais me marcou não foram as palavras, mas os olhares. Olhares de esperança, especialmente dos jovens que, como eu, passavam por lutas que parecia não ter fim. Um deles, um rapaz que lutava contra uma doença nos rins, aproximou-se e disse: "Você me deu coragem para não desistir." Aquilo me fez entender que o meu testemunho não era só sobre mim, mas sobre o poder de Deus que quer se manifestar na vida de cada um que crê. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não apenas curou meu corpo, mas também a minha alma. Ele me ensinou que a fé não é apenas para os momentos de vitória, mas também, e principalmente, para os vales escuros. Aprendi que a oração não é um último recurso, mas o primeiro e mais poderoso meio que temos para nos aproximar dele. E acima de tudo, aprendi que Deus não se importa com o tamanho do nosso problema, mas com a sinceridade do nosso coração. Às vezes ainda sinto um leve incômodo, uma lembrança daqueles dias difíceis. Mas quando isso acontece, fecho os olhos e me lembro daqueles irmãos ajoelhados, orando por mim. Lembro-me das mãos da minha mãe, trêmulas, mas firmes na fé. Lembro-me do culto em que Deus tocou meu corpo e minha alma. E então, em vez de medo, sinto gratidão. Porque Ele não apenas me curou, mas me fez entender que mesmo nas piores tempestades, estamos nas mãos daquele que acalma os ventos e as ondas. E assim continuo minha jornada, não como alguém que já chegou, mas como alguém que sabe que a cada passo Deus está ao meu lado. Não sei o que o futuro reserva, mas sei em quem tenho sido. E isso é suficiente. Que este testemunho não seja apenas uma história de cura, mas um chamado à fé, à perseverança e, acima de tudo, à confiança inabalável naquele que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Que Deus abençoe a cada um que ler estas palavras. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram e renove a esperança dos que estão desanimados. Porque no final das contas não somos nós que sustentamos a nossa fé, é Ele quem nos sustenta. E isso faz toda a diferença. Amém. Há pouco mais de um ano, depois que o médico me deu alta e disse que eu estava completamente livre da síndrome de Hurler, minha mãe guardou todos os exames em uma caixa de sapatos, junto com um caderninho onde ela anotava cada oração feita por mim nos cultos. Não era um ato de superstição, mas de gratidão. Ela queria que sempre que a dúvida ou o desânimo batessem à porta, pudéssemos olhar para trás e ver, não apenas com os olhos, mas com o coração, o que o Senhor havia feito. E foi exatamente isso que fizemos naquela tarde, quando meu irmão mais novo, que na época tinha apenas 10 anos, perguntou com aquela inocência que só as crianças têm: "Mas, irmão, como é que a gente sabe que foi Deus mesmo que te curou?" Podia ser os remédios, podia ser os médicos. Na hora não soube responder. Não por falta de fé, mas porque a pergunta dele me fez perceber que às vezes até nós, que vivemos o milagre, precisamos relembrar as provas de que foi a mão de Deus, e não do homem que operou. Então abrimos aquela caixa juntos. Lá estavam os laudos que diziam prognóstico reservado, transtorno progressivo sem cura conhecida, expectativa de vida reduzida. E ao lado deles, os relatórios mais recentes com os mesmos exames, mas agora com os resultados dentro da normalidade. Enzimas estáveis sem sinais de degeneração, paciente assintomático. Meu irmão passou os dedos por cima daquelas folhas, como se quisesse sentir a diferença entre o antes e o depois.
E então, com os olhos brilhando, ele disse: agora eu entendo. Os médicos não tiram doença que não tem cura. Só Jesus faz isso. E foi assim, através dos olhos de uma criança, que Deus me ensinou mais uma lição. Às vezes, precisamos voltar às provas concretas da sua fidelidade para que a nossa fé não se torne apenas um sentimento, mas uma certeza inabalável. Porque a fé não é cega, ela enxerga além do que os olhos podem ver, mas também se apoia no que já foi visto e comprovado. Aquela caixa de sapatos se tornou para a nossa família um altar de memória, como aqueles que os servos de Deus erguiam nas Escrituras depois de uma grande vitória. Não para adorar os objetos, mas para lembrar que quando tudo parecia perdido, Deus esteve ali. Os cultos depois da minha cura foram diferentes. Não que eu tenha me tornado alguém especial, pelo contrário, senti ainda mais a necessidade de me ajoelhar entre os irmãos, sabendo que a mesma graça que me alcançou poderia tocar a vida de qualquer um ali. Mas havia algo no ar, uma espécie de expectativa santa, como se todos estivessem mais atentos à voz de Deus, mais dispostos a crer que Ele ainda opera hoje como operava nos dias dos apóstolos. Uma irmã, que há anos sofria com dores nas juntas, se aproximou de mim certo dia e disse: irmão, depois que vi o que Deus fez em você, comecei a orar diferente. Não mais como quem pede, mas como quem já recebeu. E poucas semanas depois, ela mesma deu o testemunho de que as dores haviam cessado. Não foi um milagre barulhento, com trombetas ou luzes, foi silencioso, como o brotar de uma semente depois da chuva. Mas era real. Outro irmão que trabalhava como pedreiro compartilhou que depois de ouvir meu testemunho, passou a levar o nome de Jesus para o canteiro de obras. Não pregando, mas vivendo. Um dia, um companheiro de trabalho, que bebia muito, perguntou por que ele nunca aceitava um gole de cachaça na hora do almoço. Porque eu tenho algo melhor, respondeu o irmão. Tenho Jesus. O homem riu na hora, mas semanas depois de um acidente de trabalho em que quase perdeu a mão, foi ele quem procurou o irmão e pediu: me leve onde você ora. Preciso desse Deus que você tem. Hoje aquele homem está na congregação batizado, e sua família também foi alcançada. Tudo começou com um testemunho que à primeira vista parecia ser só sobre uma cura física, mas que na verdade, era sobre o poder de Deus para transformar vidas em todos os sentidos. Há coisas que só quem passou entende. Como o medo que vem à noite mesmo depois da vitória. Como a tentação de duvidar quando o corpo dá um sinal diferente, um cansaço a mais, uma dor passageira. Nos primeiros meses depois da cura, eu acordava suando, sonhando que a doença tinha voltado. Era como se o inimigo quisesse me roubar a paz, fazendo-me acreditar que tudo aquilo tinha sido um engano. Mas então eu me lembrava das palavras do irmão que orou por mim naquela noite: o que Deus fez, ninguém desfará. E repetia isso em voz alta, como se estivesse pregando para mim mesmo. O que Deus fez, ninguém desfará. Uma vez, em um culto de oração, uma irmã mais velha, que já havia visto muitas batalhas na vida cristã, se aproximou e disse: filho, o diabo gosta de mexer com a nossa cabeça depois de uma bênção. Ele sabe que se conseguir nos fazer duvidar, vai roubar a nossa alegria. Mas lembre-se, a dúvida não vem de Deus. A paz, sim. E ela me ensinou um versículo que se tornou meu escudo nessas horas, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Não era só uma questão de não ter medo, era de entregar o medo nas mãos daquele que já havia provado que poderia cuidar de mim. A vida depois da cura não foi um mar de rosas. Ainda havia as lutas do dia a dia, as tentações da juventude, os momentos em que a carne queria falar mais alto que o espírito. Mas agora eu tinha algo que não tinha antes: a certeza de que Deus não era apenas um conceito, uma ideia distante, mas um Pai real, que ouve, que age, que se importa. Isso mudou tudo. Mudou a forma como eu lia a Bíblia, não mais como um livro de histórias, mas como cartas de amor e instrução de alguém que conhecia meu nome. Mudou a forma como eu orava, não mais com palavras vãs, mas com o coração. Mudou até a forma como eu via os irmãos na congregação. Não mais como rostos conhecidos, mas como família, pessoas pelas quais eu estava disposto a interceder, a chorar, a me alegrar. Certa vez, um jovem da minha idade, que havia se afastado da congregação, me procurou desanimado. Não sinto mais nada, disse ele. Antes eu ia aos cultos, orava, mas agora parece que Deus não me ouve. Eu poderia ter dado 1000 conselhos, mas em vez disso contei a ele sobre as noites em que, deitado na cama, eu chorava de dor, pedindo a Deus que me tirasse daquele sofrimento. Eu também já me senti assim, disse. Mas sabe o que aprendi? Que Deus não se afasta de nós. Somos nós que às vezes deixamos de buscar a Ele de verdade. Então, o convidei para irmos juntos ao culto de oração daquela semana. Ele aceitou. Não foi fácil.
Ele lutava contra a vergonha de voltar, contra o orgulho de admitir que precisava de ajuda. Mas naquela noite, quando os irmãos se ajoelharam para orar, ele chorou. Não de tristeza, mas de alívio, porque ele havia reencontrado o caminho de casa. Um dos maiores milagres que Deus operou em mim não foi apenas a cura do corpo, mas a transformação do meu coração. Antes da doença, eu era um jovem como outro qualquer, pensava mais em mim mesmo do que nos outros, reclamava das coisas pequenas, vivia no automático. Mas depois de passar pelo vale, aprendi a valorizar coisas que antes não via. Como o privilégio de poder andar até a congregação sem sentir dores. Como a bênção de ter uma mãe que não desistiu de lutar por mim em oração. Como a graça de ter irmãos que, mesmo sem entender totalmente a minha dor, estenderam as mãos e disseram: "Nós estamos aqui com você." Hoje, quando vejo um irmão doente, não fico apenas com pena, oro com fé porque sei que Deus é o mesmo. Quando vejo um jovem desanimado, não o julgo, me aproximo, porque sei como é sentir que ninguém entende. Quando vejo alguém dando testemunho de uma bênção, não penso sortudo, mas glória a Deus, porque Ele é fiel. A doença me ensinou que a vida cristã não é sobre ter tudo fácil, mas sobre confiar em quem pode nos sustentar em qualquer situação. Recentemente tive a oportunidade de visitar uma congregação em outra cidade. Lá conheci um casal que havia perdido um filho ainda bebê, vítima de uma doença rara. A dor deles era visível, mas também era visível a paz que só pode vir de Deus. Eles me contaram que nos dias mais difíceis se agarravam a uma promessa: "Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora." João 6:37. "Nosso filho não se foi para sempre", disse a irmã, com os olhos cheios de lágrimas, mas também de esperança. Ele está com Jesus. E um dia, pela graça de Deus, nos encontraremos novamente. Aquilo me marcou profundamente. Porque enquanto eu havia recebido a cura aqui nesta vida, aquele casal havia recebido a graça de confiar em Deus mesmo quando a resposta não foi a que eles pediram. E isso me fez entender que os milagres de Deus não se limitam à cura física. Às vezes o maior milagre é a paz que Ele dá no meio da tempestade. Às vezes a maior vitória é poder dizer, mesmo com o coração partido: "Senhor, não entendo, mas confio em Ti." Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não apenas me curou de uma doença, mas me ensinou a viver. Ensinou-me que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo quando as dúvidas vêm. Ensinou-me que a congregação não é um lugar para perfeitos, mas um hospital para almas feridas. Ensinou-me que a oração não é um monólogo, mas um diálogo com aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. E assim continuo minha jornada. Não como alguém que já chegou, mas como um peregrino que sabe que a cada passo, há graça suficiente para o dia. Não como alguém que nunca mais terá lutas, mas como alguém que sabe que nas lutas, Deus está presente. Não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que conhece aquele que tem. Que este testemunho não seja apenas sobre uma cura, mas sobre um Deus que ainda hoje muda vidas. Que não seja apenas sobre um jovem que foi libertado de uma doença, mas sobre um pai que nunca abandona seus filhos. Que não seja apenas sobre o passado, mas sobre a esperança de que enquanto houver um coração disposto a crer, Deus continuará a fazer maravilhas. Porque Ele é fiel. Sempre foi. Sempre será. Amém.